galera, o Na Plateia está aqui hoje no Teatro Marista, em Goiânia, para acompanhar a peça Púcaro Búlgaro, com direção de Aderbal Freire Filho e autoria de Campos de Carvalho. Vamos lá. Agora vai dizer em voz alta e sem pensar tudo o que lhe vier à cabeça. Relaxe-se o mais possível e nada de escrúpulo. Escrúpulo! Cabeça! O oceano é azul. Que calor que tá fazendo. A morte de Danton. As metamorfoses de Ovídio. O senhor é uma besta. Com quantos paus se faz uma canoa? 21, 22, 23, 24. As laranjas da Califórnia são deliciosas. Umbigo, rapadura, otorrinolaringologista. É a tua, mulher nua, vou pra lua. Jumento, paravento, 10%. Catão, catatal, catapulta. Que o pariu. Pessoal, eu fiquei assim extasiado com o espetáculo, que eu achei assim excelente e de um talento assim inenarrável, né? E eu queria saber assim que tiveram várias falas que não tinham uma sequência assim lógica das palavras. Eu queria saber assim como que é o processo de decorar, tem alguma técnica? Quanto tempo de ensaio? Porque assim, é um trabalho árduo ser ator, né? Passa noites assim, claro, para decorar um texto. Eu queria saber, tem técnica? Cada ator tem uma técnica específica ou não tem técnica nenhuma? Eu queria falar sobre isso assim, só engraçado, porque as pessoas que não são do meio acham que a coisa mais difícil no teatro é decorar. E não é. O mais difícil no teatro é criar, escolher o caminho, o estilo, inovar dentro disso, tudo, a concepção da estética do espetáculo, o que escolher, tem vários aspectos assim. O decorar, é claro que quando você vê um espetáculo desse que tem um volume imenso de palavras e de palavras muito específicas, a gente é muito fiel ao romance, que é um romance, a gente tem que ficar atento. Igual aquela parte que o expedicionário Expedito começou a falar com o psicanalista tudo que vem na mente. E são palavras assim que aparentemente sem nexo, né? Mas que tem. De alguma maneira tem. Na verdade, isso é que é o trabalho mais difícil. É você encontrar os caminhos do raciocínio do personagem, que é uma coisa que nós fazemos na vida real, né? Ou seja, cada um de nós, enquanto nós estamos falando, nós estamos de alguma maneira organizando o pensamento. Aliás, ao falar, nós organizamos o nosso pensamento. A gente pensa meio em imagens, meio em signos, e quando a gente fala, a gente organiza. Então, no fundo, o trabalho árduo do ator é criar um pouco esse percurso interno, se apropriar. E o decorar acaba sendo uma consequência. Você, de tanto tentar trazer um universo interior, um universo de imagens, um universo de associação e tudo que você tem que fazer para poder fazer esse personagem, quando você vê, você se dá conta e já sei de cor. Vira uma partitura. Exatamente, vira uma partitura pra gente. Pra você não é fácil decorar a letra de música, então você gosta, você ouve, você já decorou a letra. Se você fosse incansavelmente decorar, porque ali tem uma partitura, que fica fácil, uma melodia específica. Inclusive, uma bandeira, quando você tem dificuldade, já é um sintoma de que alguma coisa está errada. Ou a marca não é boa, o diretor te mandou andar para um lugar e fazer alguma coisa. Ou você não entendeu. Ou você não compreendeu por que ele quer aquilo, por que o personagem de alguma forma está naquele. Quando tem alguma coisa travando, que você não consegue decorar, você sabe que você está fazendo alguma coisa errada em termos de opção mesmo, de encaminhamento daquela cena, daquele determinado contexto. A decoreba, ela só existe quando não existe a compreensão. Aí você decora. Mas quando há compreensão... Na verdade, uma analogia meio boba, mas é uma analogia verdadeira, é com um aluno na escola. Quando ele compreende a matéria, ele sabe. Quando ele não compreende, ele tem que decorar. E eu diria que essas técnicas assim são individuais. Esse tipo de coisa é individual, essa composição de personagens, essa parte chão é muito individual, cada ator faz de um jeito, cada ator tem uma mania. Não deixa de ser uma musculatura, né? Porque isso é um... porque desenvolver o cérebro. É porque a gente está falando, dando uma resposta para o universo de uma peça de teatro, né? Onde você ensaia, onde você tem toda uma maneira de se apropriar do seu personagem
que tem um tempo. Quando você vai fazer, às vezes, um trabalho na televisão, em que as coisas são um pouquinho em ritmo mais industrial e menos artesanal, digamos assim, aí de verdade você tem que decorar. É uma questão de pegar e decorar, mas aí cria-se uma certa, um pouco como o Gugu estava falando, uma musculatura que se exercita, né? Foi até bom você tocar nesse assunto de televisão, porque na televisão ou no filme, de maneira geral, você tá ali fazendo, você decorou a sua fala, tá fazendo a sua cena, você errou ou esqueceu a fala, o texto. Aí você pode simplesmente cortar, voltar a cena. E aqui na presença, no calor do público, como é que é? Rola um improviso e já que ninguém sabe o texto, você pode adequar, adaptar e mandar ver. Hoje, por exemplo, já... É bem complicado, porque nesse caso, no caso específico do romance em cena, e desse romance então, aliás de todos os outros também, é muito complicado, porque o autor tem palavras escolheu muito bem as palavras, e a gente fica improvisando, inventando. Você improvisar em terceira pessoa também, né? Não é o caso fácil. aqui. Narrativa. Não é fácil botar um cargo, botar quando a gente erra... Hoje eu errei, foi uma coisa que esse espetáculo já fez 200 representações, nunca tinha errado. Desde 2006. Que é sendo do nordestino, que entrou tudo desconhecido. Mas como o texto original, ele não diz nada com nada, só pra roubar o cara, enrolar o cara, eu errei a primeira cidade, errei o resto inteiro e ficou tudo bem, tem você uma percebeu? rapadura onde E não às tinha, vezes, que eu fiquei quando não tem nada a ver com nada, é até mais difícil de improvisar. sem Porque dúvida, claro. como é que você vai improvisar algo que não tem a ver Nonsense, nada né? com nada e manter aquele ritmo da É peça? muito difícil improvisar. É como tem uns atores, é a mesma coisa quando você improvisa em dramaturgia, por exemplo, vai improvisar em cima do Nelson, em cima do Shakespeare, é complicado, os caras são tão bons no que eles escreveram que você tentar consertar às vezes pode ser um remendo muito ruim. Aqui também a gente tem essa dificuldade. Agora você tocou num ponto que eu acho interessantíssimo, que é a questão do aspecto vivo de um espetáculo de teatro, né? Porque você estava citando como exemplo uma gravação em que se há algum erro, você pode parar e retomar do ponto em que você errou. O espetáculo ele não tem isso. Então isso traz uma característica, isso traz uma singularidade que distingue um espetáculo de teatro dessas outras manifestações do ato de representar, né? Que seja o cinema e a televisão, que coloca o artista dentro do palco sempre na corda bamba, como você tá, o circo, né? Só para ir mais além ainda, que é aquele ápice desse raciocínio, que é você ver o cara na corda bamba e se ele cair, ele morre. Aí tem uma suspensão na plateia que é um barato. No caso do teatro, claro que se a gente errar, ninguém morre. Mas em compensação, tem um aspecto Tem uma do vivo exposição que faz com que aquilo seja um momento único e que só aqueles espectadores e aqueles atores naquele palco é que estão vivendo. E de certa forma, isso é quase que inebriante para todo mundo, não só para a plateia, como para o ator também. Mas quando existe uma coisa que só acontece naquela vez, ou um erro, ou uma pequena coisa, a plateia de alguma maneira percebe, e isso se torna uma coisa única. Aquele personagem ganhou um caráter de singular. Só que a verdade é que mesmo quando não há erro, aquele espetáculo é singular. Aquele espetáculo é único.